E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre um tema que muito se fala, mas poucas vezes se entra mais no detalhe, né? Que é a questão do machine learning, ou no português, máquina de aprendizado. Virtualmente aqui do meu lado está comigo também o Marco Borges. E aí, Marco, se apresenta para a galera. Ô Felipe, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Eu sou o Head Data Science da DTI e estou aqui para poder representar, né, essa grande área aí que é a do aprendizagem de máquina, e a gente poder discutir sobre algumas coisas que estão sendo vistas aí no mercado. E a gente também trouxe um convidado especial, né, o professor Adriano Vilela. Professor, dá um oi aí para o pessoal. Oi, gente, eu sou o professor Adriano Vilela, eu sou do Departamento de Engenharia Eletrônica da UFMG, né? Eu agradeço o convite, eu não conheci o Marco pessoalmente antes, né? Então eu recebi esse convite para conversar um pouquinho sobre a Machine Learning, né? Então espero que a gente consiga contribuir um pouquinho com o debate. Também temos aqui alguns colegas da DTI, como a Karen. A Karen, ela está representando aqui os engenheiros de Machine Learning, ou as engenheiras, né? Muito bem representada. Karen, dá um olá aí, pessoal. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou, como o Marco falou, sou engenheira de Machine Learning na DTI. Fico muito feliz de poder participar dessa conversa e expandir os conhecimentos de Machine Learning para as pessoas. Nós temos também aqui o Francisco. Ele também é formado na UFMG, na área de... Eu acho que é engenharia de controle e automação, mas ele vai dar um oi aí para o pessoal. E ele já trabalhou com várias questões de otimização e também aprendizagem de máquina. No caso, eu sou formado em sistemas, né? Trabalhei um pouco com aprendizado de máquinas e, na verdade, diversas áreas, desde reconhecimento de imagem até tratamento de texto, e estou aguardando aí ansiosamente o GPT-3 para eu nunca mais precisar escrever uma resposta de e-mail na minha vida. Essa é boa. E, por último, a gente tem o Gabriel. Gabriel Becker, ele se apresenta aí, Gabriel. Bom, pessoal, eu sou aluno do Adriano, trabalho na equipe com o Marco aqui e estou com receio desse GPT-3 roubar a minha vaga de programador aqui, ó. Isso aí, gente. Obrigado a todo mundo aí pelo convite, né? E eu acho que a gente deve, como de praxe aqui no Entre Chaves, começar dos conceitos. Ainda mais no termo, né, machine learning, que ele é muito usado até comercialmente. As pessoas querem colocar inteligência artificial aí nas aplicações, porque, meu sistema é inteligente, ele não vai ser não quero um sistema burro, eu quero um sistema inteligente. Mas, na prática, assim, né, os casos de usos e onde que deve ser aplicado são bem específicos, então é importante entender o que está por trás, inclusive, porque a inteligência artificial, né, o machine learning é uma das práticas. Então, vamos começar do início. Quem aqui quer definir para a gente o que é um machine learning? Eu posso puxar essa definição aí, então. Primeiro, né, machine learning, do inglês, é a aprendizagem de máquina, e é uma nova vertente, eu diria, da computação, né, mas é uma união de várias disciplinas que busca uma forma de programar um computador que não é explícita, né, que não é direta, ou seja, a gente vai programar o computador para ele aprender e não a programar ele para resolver uma solução específica. E depois que você programou ele para aprender, o computador em si, sozinho, vai conseguir encontrar uma determinada solução que converge para aquela solução que a gente está esperando. Às vezes a gente consegue entender, né, que solução que é essa que ele está fazendo, às vezes não, às vezes fica tipo um pouco caixa preta, né? E aí, e eu acho que esse termo, ele está meio que mais em vigor do que o termo inteligência artificial, né? Porque a inteligência é algo muito indefinido, amplo, assim, né? Muito amplo. O que é inteligência? Defina a inteligência, não tem como. Então, aí o pessoal pegou e começou a usar mais esse termo aprendizagem de máquina, porque a gente consegue provar que uma máquina está aprendendo, né? Ela está resolvendo uma tarefa, né? Só para complementar o que o Marco disse, e aprender sozinho, mas na verdade a gente usa dados, né? Um ponto importante do aprendizado de máquina são os dados que o nosso algoritmo vai aprender, na verdade, através deles. Bom, eu acho isso interessante porque tem algumas instâncias mais recentes aí onde isso está aprendendo a partir de regras, né? Nesse caso do AlphaZero, eles só passaram as regras para ele e ele, isso me preocupa um pouco, ele joga com a versão, sei lá, começa com a versão 0.1, aí vai para uma 0.2, que aprende da 0.1 e vai bater nele mesmo, vai fazer uma coisa iterativa que é meio
é interessante, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco preocupante também, não sei. Esse ponto é interessante, né, professor Adriano, porque é o seguinte, existem várias abordagens, né, supervisionada, não supervisionada, e a que eu mais gosto, que eu acho que a cereja do bolo, que ela chama de reinforcement learning, né, aprendizado por reforço. Exatamente. E esse exemplo que você comentou é exatamente aprendizado por reforço, né, onde você entrega um goal, né, um objetivo para o seu algoritmo, e seu algoritmo vai aprendendo a resolver aquele objetivo, né. Aí tem um grande problema com isso, não sei se vocês, né, talvez gostaria de falar mais para o final, mas no que a gente dá o objetivo para ele, o grande problema que eu vejo é que muitas vezes, porque na verdade a gente quer que ele aprenda alguma coisa, né? Mas o jeito que a gente faz é passando um objetivo, né? Mas aquele objetivo, na verdade, expressa o que a gente quer que o algoritmo aprenda ou que é o que a gente consegue expressar para ele, entendeu? Então, por exemplo, tem um exemplo que você quer treinar um algoritmo para jogar um jogo, não sei, né? Então, assim, o objetivo que você passa para ele é obter o maior score possível, né? Mas você não consegue falar explicitamente, não, eu quero que ele aprenda de forma, sei lá, ética, não. Eu quero que ele tenha o maior score possível, né? Então, talvez ele consiga isso através de uma trapaça, não sei, ou mesmo mudando o mecanismo que calcula os pontos, né? Então, muitas vezes a gente não consegue expressar exatamente o que a gente quer que ele aprenda, né? A gente só passa um gol, mas pode ter coisa escondida aí por trás, né? Muito interessante, eu acho. Adriano, isso que você falou, que assim, quando a gente vai olhar até no desenvolvimento de machine learning, isso acaba sendo realmente interessante do ponto de que, inicialmente, né, esperava-se que quando a gente vai olhar treinamento supervisionado, não supervisionado, né, com clusterização e afins, quando você pega o treinamento supervisionado, né, seria o humano ensinando a máquina. A gente já tem ali, né, a gente utiliza os dados para fazer esse tipo de controle. Então, meio que a gente está treinando ele de acordo com a nossa visão e os dados que a gente tem. Isso acabava criando muito ali um viés, né, de acordo com os dados e a nossa visão de mundo. E quando a gente vai olhar no desenvolvimento de machine learning, e a gente tem hoje, até quando você vai fazer deepfakes e outras coisas, né, a gente descobriu que uma das formas que a gente tem de treinar uma inteligência artificial é usando outra. Quando você vai fazer uma IA para gerar rostos, por exemplo, a melhor maneira que, assim, de você fazer esse treinamento é você colocar uma outra inteligência artificial para reconhecer rostos, né? E uma vai treinando a outra. Exatamente. E tem um livro interessante, eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu tenho que procurar aqui no meu database, mas é tipo assim, o viés do objetivo em português, né? Onde um dos pesquisadores lá que fundou a AI, ele mostra que assim, ó, às vezes o objetivo que a gente coloca, ele é um objetivo que ele precisa passar por objetivos intermediários para que ele possa ser conquistado, né? Por exemplo, você pede um robô para que ele possa caminhar, mas o caminhar, ele depende de você tanto balançar a sua perna, quanto você, tipo, mudar o centro de gravidade de uma perna para outra. E talvez se a gente treinasse, né, fizesse objetivos intermediários, o nosso robô, o nosso algoritmo, né, ele ia convergir mais rapidamente para o resultado, né? E aí uma das propostas que ele coloca é, inclusive, tipo assim, não buscar melhorar um objetivo, mas buscar uma novidade que faz melhorar aquele objetivo. Então ele é como se ele fizesse exatamente uma seleção natural de mutações, né? E ele vai testando vários algoritmos que, quando o algoritmo ele demonstra uma novidade, ele favorece essa novidade permanecer um pouco lá no aprendizado, para que talvez essa novidade possa fazer convergir, entendeu? A solução. Mas assim, tudo isso fica parecendo muito mágica para quem nunca teve contato, né, com essa tecnologia. Qual que é o princípio do funcionamento de um machine learning, assim, para alguém que realmente não entende o que está por trás do mecanismo? Não, eu acho que o ponto principal é isso que o Marco falou no começo. Tipo assim, você quer um computador, sei lá, um agente para executar uma série de instruções para resolver um problema. Se você sabe colocar aquilo sequencialmente, as instruções que têm que ser seguidas passo a passo para resolver o problema, você programa o computador e ele faz aquilo. O problema é quando você não sabe todos os passos necessários. Então, você tem que arranjar algum tipo de algoritmo que vamos falar do caso de aprendizado supervisionado, que eu acho que é mais simples de entender,
que você dá para ele uma série de entradas e saídas e fala, na hora que te der essa entrada, essa saída. E ele, de alguma forma, ele tem que, vamos falar, ele tem que ajustar seus parâmetros, né, vamos falar assim, ou seja, aprender esses parâmetros para conseguir reproduzir aquilo, né, qual que seria sei lá, um mapeamento entre entradas e saídas. Esse é o caso mais simples, né. Então, assim, eu acho que o jeito mais fácil de entender é isso. Quando a gente não tem a solução fechada, né, a gente consegue que ele, a partir de dados, né, e nem sempre é dados mais, mas ele consiga resolver aquele problema, né. Assim, ele tem que aprender, porque a gente não consegue passar para ele a solução explícita, né, com uma sequência de passos, que é o que acontece no caso de um algoritmo tradicional, eu acho, né. Eu acho que a gente poderia até abordar essa sua resposta aí, sabe, Felipe, através do histórico. Olha só, o primeiro momento marcante assim, para o aprendizado de máquina, né, que a gente teve foi o jogo lá, né, a batalha de xadrez entre o Kasparov e o Deep Blue, né? O Deep Blue, quando ele estava resolvendo as simulações lá do xadrez em 1997, mais ou menos, que ele conseguiu ganhar do Kasparov, ele estava utilizando regras do jogo. É como se a gente tivesse implementado, né, quais são as regras do xadrez, ele explorava quais eram todas as regras e ia buscando aquelas que favoreciam o melhor resultado para ele, né? Então, para que você pudesse resolver esse problema, né, que é um problema bem explícito, você precisava apenas de um computador mais forte, né, para poder processar cada vez maior quantidade de jogos e para que ele pudesse encontrar tipo aquele caminho dos jogos ou as jogadas, né, a sequência de jogadas que ia levar o Deep Blue para vencer, né? E o que o Kasparov fez, acho que nos primeiros jogos, foi fazer algumas jogadas que eram contra-intuitivas, que de certa forma fizeram com que a máquina fizesse mais erros e ele ganhou as primeiras partidas. Mas logo depois, quando o número, né, vamos dizer assim, de estados que o Deep Blue conseguiu processar era muito grande, e aí que ele conseguiu ver que o Kasparov, ele na verdade também estava gerando alguns erros nessa tentativa de enganar a máquina, aí o computador conseguiu explorar isso e ele ganhou, né? Só que logo depois disso, um novo algoritmo que ganhou, assim, de certa forma, um marco, né, na história da humanidade foi o tal do AlphaGo, né? Que ele é um algoritmo que ele não tem como você programar, né, para esse tipo de jogo, que é do xadrez chinês, algo explícito como foi feito no Deep Blue. Então, você só consegue pedir para ele, tentar ganhar o jogo, né? Você só consegue entregar esse objetivo. E ele foi aprendendo, né, olhando alguns jogos históricos, e depois ele foi aprendendo jogando consigo mesmo, até que chegou um ponto que foi agora, acho que foi em 2017, que o AlphaGo ele pegou e conseguiu ganhar do melhor jogador, né, do mundo de xadrez chinês. E aí, depois disso, eu acho que a coisa veio se desdobrando mais, né? Então, dá para ver, a distância que tem o Deep Blue do AlphaGo, ela é enorme, né, gente? Assim, é interessante, Marco, olhar essa questão que você falou do xadrez e até do Go mesmo, né? Porque, por exemplo, eu costumava ouvir muito isso na UFMG, né? Que o povo brincava que machine learning é sempre a segunda melhor forma de você resolver qualquer coisa. A primeira seria você ter tudo mapeado. O problema é que num jogo como xadrez, que você vai ter ali em média de 35 possibilidades por rodada, essa árvore de decisão ela se torna inviável. E no Go, que é mais de 200 jogadas, né? E o povo achou que estaria muito distante. O problema, o que eles não imaginaram seria exatamente essa escalabilidade de aprendizado, né? Isso mesmo, né? E por falar nisso, né, a gente tem outros algoritmos, né? Acho que alguém poderia comentar aí, tem o OpenAI5, que ele está ganhando aí as partidas se não me engano, do Dota, né? Que é aquele jogo famosão online que dá milhões em prêmios todos os anos. A gente tem o AlphaStar, que está ganhando também o StarCraft, né? E tem vários outros, né, nessa mesma linha que está tipo, evoluindo o que aconteceu lá no AlphaGo, né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas em 2011 teve aquele Watson, né, da IBM, que ganhou aquele Jeopardy, aquele jogo de pergunta e resposta, né? Mais antigo um pouquinho, né? Mas foi um passo importante também, eu lembro. Ganhou um prêmio de $1 milhão, né? O Jeopardy, ele ainda ele é bastante interessante, né? Até quando você vai olhar o treinamento que a IBM fez em cima dele,
e todo o desenvolvimento, porque ele utiliza a linguagem natural, né? E o povo achava que ele estaria muito longe exatamente pela forma como é feito o jogo. Tem até alguns casos interessantes durante o desenvolvimento. A IBM tentou durante um tempo ali até usar o Urban Dictionary, né, que eu não sei como é que seria em português, que seria um dicionário informal, e a gente acaba explicitando a importância dos dados no treinamento, porque o Watson começou até a utilizar palavrões durante o desenvolvimento, né? Então a gente acaba vendo essa influência dos dados e o quanto ele conseguiu evoluir para uma coisa que era de assim, uma linguagem natural, algo que achava que não era tão próximo do desenvolvimento atual da época, né? O próprio Dota, por exemplo, ele, igual o Marco falou, ele explicita essa complexidade. Quando você tem o xadrez ou o Go, você tem ali, são jogadas de turno muito bem explícitas, assim, são turnos explícitos, você tem noção do tabuleiro inteiro, né? Você consegue ter todo o ambiente, o environment bem definido para você tomar uma decisão. No Dota ou no StarCraft e por aí vai, é algo totalmente diferente, porque você não tem turnos bem definidos. Cada instante são milhares ou milhões de possibilidades de ações. E, além disso, você não tem noção do tabuleiro inteiro, né? Você tem noção de até onde seu personagem pode ver e a outra equipe está fora desse alcance, tomando outras decisões, o que aumenta exponencialmente essa complexidade. Eu acho que você está falando que eles chamam aí de jogo de informação perfeita e o jogo de informação imperfeita, né? Isso. Que é esse caso que você está falando aí, né? Teve um que, acho que em 2017 também ganhou um jogo de poker, que é outro que cai nesse caso de informação imperfeita, né? Então, tá avançando muito rápido, assim. No caso ali do Dota, né? Do OpenAI, né? Ele começou inicialmente ganhando ali de jogadores casuais e foi, tipo assim, foi escalando até que ele estava ganhando tipo, mais de 90% ou 99% das partidas, mas ele ainda não tinha conseguido ganhar, inclusive, de um time brasileiro, que é a PEN, né? Que é campeã e tal em Dota. E ele ainda não conseguiu exatamente por causa de algumas sincronias e outras coisas que o time tinha por estratégia e pensamento a longo prazo, que ainda não tinha, assim, no estado atual, né, em 2018, se não me engano, quando foi feito essa competição, ele ainda não conseguia tratar, né, mas mostrava que estava a cada momento assim, mais próximo de tirar esse gap. Mas a pergunta, né? A machine learning, no caso, ele trabalhava controlando todos os jogadores da equipe inimiga? Ou era só um e os outros eram humanos? Não, era isso. Se não me engano, o Dota ele é 5 contra 5, né? Aí tinha o time da PEN e o outro time era todo controlado controlado. Entendi. Realmente é algo, assim, quando a gente olha, muito incrível a evolução, né, que teve ao longo do tempo, porque, querendo ou não, é uma ciência muito recente, né, se você compara até com outras áreas, até da própria computação em si, então é uma ciência que está dando passos largos, não é mesmo? Sim, e agora a última novidade é o GPT-3, né, que é um algoritmo que ele, na verdade, é baseado numa ideia de linguagem, né, como a que a gente está conversando, e se a gente joga uma frase, a gente está completando, de certa forma, né, a frase do outro, né, no entre chaves. E nisso fazendo um todo, né? Esse algoritmo ele procura fazer algo bem parecido, só que ele recebeu um banco de dados enorme para poder fazer isso, né? E parece que a sigla GPT significa o quê, Marco? GPT-3, eu esqueci, falar a verdade. Francisco, você me dá um help aí, ou professor Adriano? Nossa, eu não vou lembrar o que é, não. Eu acho que eu dei uma googleada. Significa Generative Pre-trained Transformer. É um transformador generativo pré-treinado, alguma coisa assim. Versão 3. Pré-treinado. Né? A ideia é que você faz um pré-treino e depois você faz um tuning, né? Um ajuste fino nele. Só que, pelo visto, essa versão 3, ela não passa pelo ajuste fino. O que seria o ajuste fino? Você ensina como se fosse um monte de bases, um monte de dicionários, um monte de textos genéricos para ele, e depois quando você quer resolver um problema específico, né, como de tradução, aí você faz um ajuste fino para ele poder fazer a tradução. Aí parece que esse GPT-3, eles não fizeram isso, sabe, Chagas? Ele foi direto pro teste na prática. E com esse teste na prática, eles conseguiram vários resultados. Ele conseguiu... eles falam em 3 abordagens, que é uma que
você não apresenta nenhuma sentença, né, complementar. No outro você apresenta uma única sentença complementar e em outra várias sentenças complementares, como se fosse assim, eu quero traduzir de português para inglês. Aí eu quero traduzir de português para inglês e um exemplo é dia, day. Aí você vai e pergunta uma outra coisa, ele vai e responde a tradução, né? E por aí vai, né? E tem alguém que pode comentar aí alguns resultados interessantes que viu? Talvez Karen, o Gabriel? Eu experimentei um interessante, depois eu posso até mandar o link. Eles pegaram um algoritmo e fizeram uma interfacezinha para ele inventar uma história. Então, você coloca um nome e fala algumas coisas a respeito de um personagem e ele vai sugerindo continuações, assim. Aí ele faz umas perguntas, você responde e ele vai continuando, como se fosse um mestre de uma mesa de RPG, sabe? Esse eu achei bem interessante. Mas, assim, tem várias aplicações. O Pio mandou também um vídeo mostrando que eles conseguiram fazer até completar imagens. Você pega uma imagem pela metade, por exemplo, o topo da cara de um gatinho. Aí ele vai lá e completa a imagem com o restante. Bem curioso. E ele consegue completar várias vezes. Então, tem uma vez que ele colocou o gato em cima da água e aparece um reflexo, inclusive, dele. Assim, bem interessante. E essa questão do pré-treinamento, como que isso funciona na prática? Porque, então, ele vai ter um insumo genérico de dados anteriormente para ele conseguir fazer isso, já que ele não vai estar tão guiado nesse sentido? No caso do GPT, eu acho que o grande, pelo que eu li, né, porque é coisa muito recente, né, parece que até para testar você tem que entrar numa fila lá para ter acesso ao né, mas pelo que eu vi, o grande pulo aí foi o tamanho da base de dados para treinamento. Diz que o algoritmo em si não mudou muito do 2 para o 3, não, né? Aí está um lado bom e um lado ruim, né? Quer dizer, o desempenho melhorou tanto com basicamente o mesmo algoritmo, né? Ou seja, parece que aumentou muito foi a base de dados mesmo, né? Então, o bom ou ruim, depende de como é que você olha isso, é que se melhorou tanto só mexendo na base de dados, imagina se usar algoritmos mais melhores, né? Porque parece que o algoritmo que estão usando é de 2018, né? Que é quase uma eternidade aí dado a velocidade que essas coisas evoluem, né? Então, parece que foi a grande diferença do 2 para o 3 foi o aumento da base de dados aí, né? Colocar praticamente a internet inteira aí dentro. E pior que a maior restrição para isso tudo, né, é exatamente o preço, né? Se não me engano, eles gastaram 5 milhões para rodar o GPT-3, não foi esse o preço? Acho que foi, eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas aí o que acontece é que, assim, eles estavam pretendendo aumentar mais ainda a base de dados, né, e fazer outras coisas, e eles acreditam que isso cada vez vai ficar mais facilitado com o desempenho de novos computadores, né, com a melhora do hardware em si, né. Então, eles acreditam que, por exemplo, em 2030, mais ou menos, a gente vai ter como simular várias e várias vezes o que a gente está simulando hoje em dia, só que no mesmo preço que a gente está simulando hoje, essa base. Então, acho que a maior restrição é o mesmo custo. Essa questão dos dados utilizados, né, ela acaba chamando um pouco de atenção, porque a gente já teve casos, né, onde a base de dados causou problemas, né, a Microsoft, inclusive, já soltou na internet aplicações para aprender, o Fortran resolveu bombardear e fez a primeira inteligência artificial racista, né? Eles tiveram que tirar ela do ar em menos de 24 horas. Nossa, que surpresa o Fortran tá ligado com racismo. Quem diria? Pois é, né? Mas isso é interessante de você ver que toda a informação que você passa, né, quando você vai consumir inteligência artificial, ela é um recorte, né? Você está recortando uma quantidade de dados do mundo real, você não pode dar toda a informação para essa aplicação, então você faz um recorte, e a ideia é que você tenha o maior recorte possível que seja próximo do retrato original, né? Ele tem que representar muito bem o seu meio para fazer isso. Então vai dar sempre naquele trade-off, naquele custo-benefício. Quanto mais informação, melhor, mas eu tenho que tratar essas informações para elas estarem representando o meu mundo, né? O meu ambiente. E quando você trata de linguagem natural, que tem algumas nuances, como, por exemplo, a ironia, que é uma coisa que é
tão difícil, né, que, por exemplo, quando você vai usar alguma rede social como o Twitter, às vezes nem as pessoas conseguem entender a ironia, você quer que a inteligência artificial entenda isso, né? E uma coisa até um pouco engraçada é que o povo está usando a GPT-3, né, para publicar coisas no Twitter como se fosse uma pessoa para teste, né? E nisso ela está poluindo os dados que vão ser usados para treinamentos futuros, né? Então, assim, a gente está publicando coisas com a GPT-3 que vão ser usadas como se fossem reais no futuro. Eu acho que tem um problema sério nisso aí, que é um certo feedback, né? Tipo assim, ela gerou coisa que, no final das contas, vai voltar ou nela mesma ou em outro, né? Então, assim, esse feedback pode tornar o sistema instável, vamos falar assim, né? Não sei. Né? Pois é. Né? É uma forma de feedback, né? A pergunta do Chaves talvez não ficou bem respondida, Chaves, mas é o seguinte, é como se a rede, ela fosse lendo um texto, né? Ela fosse lendo um livro, e aí, tipo, a entrada do livro é a primeira página e a saída é a segunda página. Aí depois a entrada do livro é a primeira, segunda página e a saída é a terceira página. Só que ele vai fazendo isso de palavra por palavra, de parágrafo por parágrafo, entendeu? Então, é bem genérico mesmo. Aqui eu busquei na internet uma comparação para a gente, tipo, ter aqui um feedback. Um cérebro nosso, né, ele tem mais ou menos 86 bilhões de neurônios e cada um faz em torno de 400, 4.000 sinapses, dependendo da região. Então, a gente tem mais ou menos 100 trilhões de sinapses, né? Eu acho que mulheres têm mais sinapses do que homens, mas é sinapse que eu acho que gera a inteligência, na minha opinião, e a gente pode chegar a ter, dependendo da estimativa, aí, até mais ou menos 100 mil trilhões de sinapses. O GPT-3, a comparação seria em parâmetros. Ele tem 175 bilhões de parâmetros, né? E ele estava sendo computado a 3.14 na 23 flops. E custou esses 5 milhões, né, que eu comentei. Se fosse para a gente simular hoje o cérebro humano, apenas considerando 300 trilhões de parâmetros, a gente ia gastar 2,3 bilhões de dólares para poder simular, né? E aí o custo que é estimado em 2024 seria de 325 milhões, em 2028 de 40 milhões e 2032 de 5 milhões. Ou seja, é aquilo que eu comentei, né? É só uma questão mesmo de tempo para a gente cada vez mais ir aumentando o que seria a versão aí do GPT-4, para ela, usando um algoritmo antigo, né, baseado no que é uma rede neural, conseguir chegar na quantidade de parâmetros, vamos dizer assim, análoga à quantidade de sinapses mínima que a gente tem, né? Sim. Vocês já começaram a falar aí, né, de prospecções para o futuro, perspectivas. Para onde que vocês acreditam, né, aqui agora trabalhando com especulação, que a tecnologia está caminhando, tanto em termos de aplicação, quanto em termos do funcionamento dela em si? Eu queria voltar num ponto para complementar o que o Marco tinha falado também, que essas redes utilizam Transformer, que não é uma coisa nova relativamente, foi proposto, se eu não me engano, em 2017. E é muito interessante porque o que essas redes aprendem, na verdade, são os contextos das palavras, né? Eles são muito conhecidos por aprender o contexto que está em volta da palavra. Por exemplo, se a gente tem uma frase, e duas frases, por exemplo, usando manga, pode ser manga de uma blusa ou manga da fruta, essas redes conseguem entender, a partir do contexto, qual manga a gente está se referindo em uma frase, por exemplo. Agora, continuando a pergunta de verdade, que o futuro é essas redes estar cada vez mais presente com a gente. E isso tem influenciado bastante, por exemplo, o próprio Google Tradutor, a gente consegue ver a evolução gigantesca que ele teve nos últimos anos. Antigamente, a gente tentava traduzir um texto, vinha totalmente diferente do que a gente realmente queria. Hoje em dia, a gente já consegue quase uma tradução humana, ainda não é perfeita, mas é muito melhor. Um dos primeiros subprodutos seria exatamente melhorar completamente ou modificar a nossa comunicação, né? Você ia ter que aprender quase que uma língua só e ia entender todas as outras, né? Eu sou meio receoso, no sentido seguinte, isso tem muitos acadêmicos que consideram a inteligência artificial como um risco existencial, né? Então, não sei se você sabe, mas lá na Universidade de Oxford, por exemplo, eles têm um Instituto para o Futuro da Humanidade. Na Universidade de Cambridge tem lá um centro de estudos de riscos existenciais, né? O que é um risco existencial? Um risco que seria capaz de, sei lá, exterminar a espécie humana, por exemplo. Então, eu sei que um desses riscos é a questão de antibiótico, por exemplo, né?
tipo assim, os antibióticos estão deixando de funcionar, porque tudo, né, a gente usa tanto antibiótico que não está fazendo efeito mais, né? Mas outro risco que eles consideram é inteligência artificial, né? Então, assim, mas não no sentido dela, né, vamos falar, será que vai ser uma máquina que vai tomar consciência, que vai se voltar contra humanos? Mas pode ser que sejam coisas que caiam na mão de que a gente chama de bad actors, né? Sei lá, cai num estado pare aí, que eles vão usar isso, sei lá, para tentar mudar o resultado, inventar... a fake news já está aí para todo lado, né? Então, usar isso para mudar o resultado de uma eleição, igual teve suspeita de ter acontecido aí em 2016 nos Estados Unidos. Né, então, assim, tem muitos riscos associados com isso também. Então, tem coisas para os dois lados, né? A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, né, e eu acho que isso vai continuar evoluindo independente da resposta, né? Mas a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é se a gente realmente quer máquinas com inteligência humana, se é que isso é possível de ser atingido, né? Máquinas com inteligência, eu falo inteligência geral, né, compatível com a humana, né, porque hoje a gente tem muito que a gente chama de inteligência, a gente chama de narrow AI, né, inteligência, como é que a gente estreita, é muito bom numa coisa, né, numa tarefa, outra é muito bom noutra tarefa, né, é machine vision, mas a gente quer uma coisa que seja mais geral, né, então, assim, é uma pergunta que está colocada aí, né, tem muita gente que acha que a gente deveria pensar mais nisso do ponto de vista ético, né, do ponto de vista de segurança, né, mas a minha opinião particular é que, independente disso, eu acho que as coisas vão continuar evoluindo, e a gente só vai descobrir lá na frente, né. Para trazer eu acho que o progresso... Para você, na conversa, professor Adriano, eu às vezes acompanho esse risco de catástrofe global, né, e, tipo, eles dizem que a probabilidade geral é de 19% da gente ter uma catástrofe. Dessas, 5% seria por uma arma nanotecnológica, 5% seria de uma superinteligência de AI, e 4% seria de guerras, e para a gente ter uma ideia, né, com o que a gente está vivendo hoje, apenas 2% seria por uma pandemia, e olha só, uma pandemia que seria feita por engenharia genética, não é uma pandemia natural, não, a pandemia natural é de 0,05% de chance de acontecer. Né? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que a gente só vai descobrir quando acontecer mesmo, porque é só opinião mesmo, é um chute, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso não vai parar também, não, né? Vai continuar. Eu acho que no futuro, assim, essas redes de aprendizado genérica, elas vão surgir, né? Eu acho que em curto prazo aí, a gente falando assim, 5, 10 anos, várias atividades que a gente faz, que são atividades mais especialistas, elas vão poder ser substituídas, né? Uhum. Como secretariado, como algumas outras coisas de agenda, mas sim, coisas específicas, né? Algumas partes, talvez, da medicina que vão ter mais auxílio, algumas partes da desenvolvimento que vão ter mais auxílio, igual o Gabriel estava comentando aí, medo de perder a área de desenvolvimento, mas coisas muito criativas vão ser mais complicadas. Aí, no caso, né, da gente atingir essa superinteligência, eu acho que a abordagem do Elon Musk é uma abordagem muito interessante, onde ele está buscando a gente ter uma interface, né, cerebral mesmo com essa inteligência, para que, na verdade, essa inteligência também surja vinculada com a gente, sabe? Então, a gente seria uma nova espécie com essa nova inteligência aí, que também está vinculada com essa, eu vou falar, não chamar de nova espécie, mas esse novo ser consciente que seria a inteligência artificial, e aí, por estar sendo uma coisa só, talvez esse ser artificial não excluiria, né, não deixaria a gente de lado, né? Mas aí um ponto importante é aquilo que eu falei, eu acho que mesmo se isso acontecesse, surgisse uma superinteligência e ela se voltasse contra nós, por exemplo, ela não se voltaria porque ela é má, né? Foi porque, se você pensar em última instância, a inteligência que foi criada por uma inteligência anterior, que seria a nossa. Então, nós ensinamos alguma coisa errada, não sei, né? Então, esse ano é muito doido, se você começa a pensar nisso, né? Ou a gente foi genérico demais na pergunta que a gente fez, nas regras que a gente impôs para... porque o problema acho que é esse, né? O problema principal acho que é isso. Ele sempre vai fazer o que a gente fala para fazer, ou vai aprender o que a gente falou para aprender, não é? É aquele problema do objetivo. A gente expressou mal, às vezes, né? A gente deu um objetivo, achando que com isso ele aprendeu uma coisa, não aprendeu outra. O importante é atingir o objetivo, né? Então, assim, em última instância, a culpa teria sido nossa, vamos falar assim, né?
Igual você falou, o Adriano, assim, nenhuma tecnologia ela é boa ou má, né? Tipo assim, depende da forma que usa. E eu acho que é meio inevitável que a gente está desenvolvendo a inteligência artificial para ser mais próxima da humana, né? Porque desde o aprendizado de máquinas, a gente lá no início buscou fazer com que a máquina aprendesse como a gente aprende, né? Seja igual você vai ensinar uma criança apontando o que é ou não é alguma coisa, né? No supervisionado, por aí vai até desenvolver para as redes convolucionais que a gente tem hoje. Então, meio que esse desenvolvimento ele vai acontecer, tipo assim, normalmente já era um padrão mesmo. O grande problema, né, é que você aprende com base em alguma coisa. E muito do conhecimento que está sendo feito, está sendo passado para essas tecnologias, vem das informações que a gente tem ou que a gente produziu, né? Tipo assim, eles utilizam informações produzidas pela gente, seja em redes sociais ou em outros lugares, ou até de acontecimentos. E isso tem um viés. Então, meio que ele está aprendendo de forma enviesada. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles estavam utilizando, não sei se ainda estão, né, aprendizado de máquina para definir onde, tipo assim, atuações policiais, e isso é um grande problema, porque isso está, tipo assim, ele tem o racismo, que é uma questão muito forte, né, nos Estados Unidos. Se você olhar os acontecimentos recentes, então, acho que ninguém... No mundo todo, né? Vai discutir isso. É porque lá, nesse caso, que eles usam a inteligência artificial, ela meio que está... Ela meio que está propagando. Ela pegou esse viés dos dados, né, de presos, de bairros de atuação e por aí vai, e ela está quase que incentivando a polícia a atuar para perpetuar esse viés, né? Então isso é muito problemático. É como se fosse um feedback positivo, né? No sentido de que vai piorando as coisas, né? Isso é verdade. Por exemplo, se você tivesse um algoritmo para aprender, olha para você que coisa interessante, tentar se prever quem vai cometer um crime, né? Seria totalmente... E usasse todo o histórico de condenações, de processos que existem nos Estados Unidos, seria uma coisa que teria um viés racista, assim, porque o sistema tem um viés racista, né? Então, isso é interessante. Eu lembro daquele filme Minority Report, eu não sei como é que chamaram ele em português, mas era exatamente isso, lembra? Tinha uns precogs, né? O cara estava em casa de manhã cedo e chegava e prendia o cara. Mas como assim eu estou sendo preso? Não, porque você vai cometer um crime, o sistema predisse, né? Previu que você vai cometer um crime daqui 2 horas. Assim. Aí prendia o cara antes do cara cometer o crime, né? Olha chegava um pouco antes, né? Mas como eles assim, chegavam um pouco antes mesmo. Ele, em português, chama A Nova Lei. Essa temática... Ela é muito louca, né? Ela aparece no Minority Report, aparece no Psycho Pass também, que é essa questão de antes da pessoa cometer um crime, você já está envolvendo baseado num julgamento de consciência, né? Exatamente. Ô, gente, eu acho que se deixar aqui, a gente vai para o resto do dia. Manhã adentro, né? Mas nosso tempo está estourando aqui. Eu queria aí agradecer a presença de todo mundo. Eu acho que com certeza... que é uma tecnologia que a gente ainda vai ter muito contato, cada vez mais aí presente nas nossas vidas, né? Hoje em dia já é comum as pessoas estarem ali com assistentes, né, como Siri, Alexa, que são só uma pontinha do iceberg de todo esse mundo. E então é isso, agradeço a presença de todo mundo. Eu agradeço nossos ouvintes aí e até terça que vem. Um abração. Até mais, gente. Obrigado pelo convite. Até mais.